Boa noite, meu amigo Matheus. Muito bom realmente estar com você mais uma vez, né? Boa noite aos nossos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nossos queridos internautas, nossos queridos ouvintes. Vamos falar de futebol. Bora. Vamos começar falando do Fortaleza. O negócio tá sério. Tá sério, a crise do Fortaleza, que até o momento ainda não acabou. Sim. Né? Hoje o Fortaleza embarcou rumo à Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Racing pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Certo? Não é o cilindro essa partida. O Vojvoda relacionou 25 jogadores. Ok. Mas aí o que é que chama a atenção? 4 atletas não estavam entre os relacionados. São eles: os laterais esquerdos Felipe Jonathan e Diogo Barbosa, o volante Paul Fernandes e o atacante Dylan Borreiro. Inclusive, Matheus, quem tá nos acompanhando no YouTube e no Facebook tá vendo aí a lista de relacionados do Fortaleza, a lista completa dos relacionados, dos 25 jogadores que foram relacionados. 4 ausências. 4 ausências. Mas por que eu tô destacando essas 4 ausências? Porque essas 4 ausências ocorrem um dia após o CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, anunciar que haveria mudanças no elenco já na pausa do Super Mundial de Clubes, que acontece agora entre os meses de junho e julho, né? Por que o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, anunciou essas mudanças? Porque a partida contra o Cruzeiro, não só pela derrota, e também como foi a derrota, né? O Cruzeiro dominando a partida, parecia até que estava jogando em casa, mas também pela forma como o Vojvoda lidou com a situação, né? O Vojvoda não deu coletiva, né? Desde que ele chegou ao Fortaleza, isso nunca tinha acontecido. Ele ficou muito chateado. Ele estava muito irritado. Ele até bateu na mesa, pouco tempo antes de sair, ele bateu na mesa e saiu muito irritado, visivelmente irritado, né? E aí, uma das grandes irritações dele é o desempenho do elenco. E aí, o Fortaleza tá planejando já mudanças imediatas, porque inclusive o Fortaleza começou o ano pensando em disputa por competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores, principalmente devido às últimas temporadas em que o Fortaleza foi de fato muito bem. Mas o CEO Marcelo Paes, nesse mesmo comunicado que a gente trouxe aqui ontem no Sport 7, o CEO do Fortaleza admitiu que a briga agora do Fortaleza é contra o rebaixamento. Pra não cair. É a briga pra não cair. Só uma pergunta. Então quer dizer que essas mudanças já são resultado da reunião que aconteceu depois do jogo? Bom, ainda bem que você chegou nesse ponto. Porque não há uma informação oficial de que esses atletas vão ser dispensados, ou negociados, ou emprestados, né? Mas aconteceu a reunião. Eu soube que foi até a madrugada. Até as 2 horas da manhã aconteceu essa reunião. Certo. Né? Essas mudanças são confirmadas. Até o momento, o Fortaleza não divulgou nenhuma informação oficial de lista de dispensa ou coisa do tipo. Inclusive, o Fortaleza está evitando essa questão de lista de dispensas, né? Certo. Muitos jogadores, por exemplo, o Paul Fernandes, o próprio Diogo Barbosa, eles não podem mais ser negociados com nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, porque já atingiram a marca máxima para jogar por outro clube. Porque o que acontece no Campeonato Brasileiro da Série A ou de qualquer outra divisão, se você jogar 7 partidas, você não pode mais defender outra equipe na mesma competição. Só mesmo Série B, Série C ou D. Como esses atletas não jogam essas divisões, né? São atletas caríssimos, então eles não têm mais para onde ir aqui no futebol brasileiro, né? Então o Fortaleza tem que resolver essa situação, e aí é um indício de um começo de mudança no time do Fortaleza. Por quê? Porque esses jogadores, eles não foram relacionados por opção técnica. Não foi por suspensão ou lesão, como por exemplo o Moisés, o Bruninho, o Lucas Sacha, o Matheus Rossetto, que estava lesionado, mas está voltando, né? Então assim, nesse caso foi por opção técnica. Então quer dizer que eles não foram relacionados por um mau desempenho. Isso. Então vamos lá, vamos saber quem é que não está desempenhando bom futebol no Fortaleza. Tem como você repetir quais são os nomes? Diogo Barbosa, Felipe Jonathan, que há muito tempo não vem sendo relacionado. Certo. Paul Fernandes, que chegou como uma das principais contratações do Fortaleza para a temporada. Okay. E o Dylan Borreiro, que também não vem atuando, mas
estava ali sendo utilizado no banco de reservas. Inclusive, esses contratos desses jogadores, eles não encerram nesse ano, tá? Okay. Ó, o Diogo Barbosa, por exemplo, ele tem contrato com Fortaleza até dezembro de 2026. O Felipe Jonathan até abril de 2027. O Paul Fernandes até o fim de 2026. E o Dylan Borreira até o fim de 2028. São contratos longos. Então, sim, esses atletas, o Fortaleza vai ter que resolver aí como vai lidar com esses atletas para sair. Ainda falando de Fortaleza, rapidamente, o Fortaleza anunciou a renovação com o zagueiro Emanuel Brites. Esse jogador que tem sido um pilar do Fortaleza nas últimas temporadas, renovou até dezembro de 2027, com a opção de renovar por mais uma temporada, né? O Brites, que chegou ao Fortaleza em 2022 e desde então acumulou 141 partidas, marcou 2 gols e distribuiu 7 assistências. Além disso, foi campeão do Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024. Agora, meu amigo Matheus, vamos passar rapidamente aqui pro time do Ceará, porque o Ceará tá muito bem no Campeonato Brasileiro, da Série A, tá até surpreendendo, porque a briga inicial do Ceará era contra o rebaixamento, né? Sim. Apesar de que publicamente os jogadores reforçam isso, que não se enganem com esse desempenho do Ceará, que hoje é o 6º colocado da Série A, né? E que a briga continua sendo contra o rebaixamento, mas é fato que o Ceará tá surpreendendo no Campeonato Brasileiro. E aí, o Ceará tá se movimentando aí no mercado da bola. Tem jogador que pode chegar e tem jogador que pode sair. O jogador que pode sair é o meia paraguaio Jorge Recalde. O destino dele deve ser o Olímpia do Paraguai. Nessa informação foi confirmada pelo presidente do Olímpia, que inclusive revelou que o Jorge Recalde foi oferecido pelo Ceará, né, para que ele fosse vestir a camisa do Olímpia, a princípio por um empréstimo. Mas o Ceará não deve dificultar uma negociação caso o Olímpia tenha interesse no jogador. Ele já defendeu o Olímpia entre os anos de 2020 e 2023, né? E lá ele foi campeão do Clausura, da Copa Paraguai e da Supercopa do Paraguai por 2 vezes. Então ele tem 4 títulos importantes esses com a camisa do Olímpia. E o jogador que pode chegar é o volante Jair do Vasco. O Ceará tá de olho nesse jogador. Tem negociação em andamento. Nessa informação aí do Povo, tá? Só pra gente dar os créditos aqui. E esse jogador pode pintar no Ceará. O único entrave dele aí é porque o salário dele é de R$900 mil. E mesmo por empréstimo, ficaria um valor muito alto pro Ceará pagar. Mas o Ceará tá se movimentando no mercado da bola, meu amigo Matheus. Só 900 só mil. Isso. Quase uma milha. Tá aí. O salário desse tava bom, não tava? O seu salário tá chegando lá, nós sabemos disso. Oh, rapaz, eu bem queria. Não diga isso não, que senão vão querer me levar e quando me colocar de cabeça pra baixo não cai 50 centavos. Vitinho, obrigado pela sua participação aqui no Tô de Olho. A gente se encontra amanhã. É isso aí, até amanhã.